Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Algum tempo atrás eu fui convidado para participar do segundo simpósio de neurociências aplicadas à saúde e educação, que aconteceu nessa última semana agora, dia 5 e 7 de dezembro, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então eu participei tanto ouvindo as outras palestras, como também realizando uma palestra minha. Chama-se Droga da Obediência, só que não. Desmistificando o papel da Ritalina em contextos clínicos e educacionais. Essa palestra ela deriva de um vídeo que eu fiz aqui para o canal há algumas semanas, intitulado Ritalina, aliada ou inimiga, que eu vou colocar em algum lugar aqui na tela o link para vocês poderem conferir. Então esse vídeo ele foi colocado algumas semanas atrás, e quem viu ele, né, foi o professor Leandro Malloy Diniz, que é psicólogo, é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que gostou desse vídeo e me convidou para ir participar desse evento. Então eu tenho que fazer um agradecimento, é claro, especial a ele, porque além de tê-lo conhecido pessoalmente, eu já conheci ele através do livro, né, do livro Neuropsicologia, Teoria e Prática, que fez parte da minha graduação e tal. Foi um dos primeiros livros-textos que eu entrei em contato sobre neuropsicologia. E foi uma grande honra, né, receber esse convite dele. E lá eu pude, né, conhecer não só ele pessoalmente, como outras pessoas também maravilhosas. Me fizeram ver que eu não, esse debate que eu faço aqui no canal, né, de uma psicologia baseada em evidência e não baseada em ideologia, não estou sozinho, certo? Existem outras pessoas no Brasil inteiro que também têm essa preocupação, e isso é uma coisa bem interessante, certo? Então eu quero agradecer muito ao professor Leandro. Tem uma outra pessoa que eu também preciso agradecer, porque sem o convite do Leandro eu não estaria lá apresentando. Sem essa outra pessoa, que é o meu amigo Kleber Magalhães, esse vídeo não existiria, porque foi ele que filmou, levou a filmadora, fez o registro, tanto com a filmadora quanto no áudio do celular, porque o áudio fica melhor, então, e editou esse vídeo, juntou, melhorou o áudio e tal. Então, realmente, sem a ajuda do Kleber, esse vídeo aqui não existiria, esse registro em filme não existiria, por isso tenho que agradecer muito a ele. Ele também tem um canal no YouTube, eu vou colocar o link também em algum lugar aqui na tela. Seria muito importante que você se inscrevesse até porque a gente está com alguns projetos de fazer hangouts sobre, porque ele é da área da computação, né, TI, essas coisas assim. Então, fazendo um projeto sobre inteligência artificial, que é um tema muito interessante, provavelmente agora, logo no início desse ano, 2014, e vai ser um negócio bem bacana, bem original. Então, se inscreva no canal dele, porque isso vai ser no canal dele, ok? Eu também agradecer a todas as pessoas da comissão, a todos os demais palestrantes. Foi realmente um evento muito bom, e eu estou aguardando pela terceira edição desse simpósio de neurociências aplicadas à saúde e à educação, ok? Bom, então confiram na sequência essa minha palestra, e qualquer tipo de comentário vocês façam aqui, críticas, sugestões, enfim. Lembrando que na sexta-feira eu vou fazer um hangout respondendo aos comentários. Ao vídeo sobre o medo, ao vídeo sobre doação de sangue, e aí essa palestra. Então faça seus comentários que eu respondo todos eles na sexta-feira, às 20 horas, em um hangout específico aqui nesse canal. Beleza? Então, um grande abraço para vocês e espero que vocês gostem dessa palestra que foi feita no simpósio. Valeu! Essa apresentação eu intitulei Droga da Obediência, só que não. Só que não é uma gíria da internet, né? A gente utiliza para negar aquilo que foi colocado antes. E desmistificando o papel da Ritalina nos contextos clínicos e educacionais. Eu quero começar com uma historinha, certo? A historinha do personagem principal é esse, é o Depp. Depp tinha um sonho. O sonho dele é passar os slides. O sonho dele era fazer psicologia. Tá? Eu sempre quis ter essa ideia, até que uma vez Depp finalmente encontrou uma universidade. Ingressou na universidade para estudar psicologia. Dentro da universidade,
Dentro da universidade, um professor apareceu. Certo? E ele dizia basicamente isso para os alunos. Né? A Ritalina é um medicamento altamente prejudicial e tóxico. Provoca dependência química porque tem o mesmo mecanismo da cocaína e induz o efeito zumbi. É uma droga da obediência totalmente desnecessária. Aliás, o próprio diagnóstico do TDAH é prejudicial por si. Like a sun, né? Então, ele ficava extremamente, tinha uma grande capacidade de convencer as pessoas, falar isso com propriedade sem igual e causar uma admiração para nós. Vamos adorar as pessoas. Então, o técnico gostava de estudar, mas falando, estudando, mas sempre tendo em vista aquilo que o professor dele. Aquilo que o professor dele falava, da Ritalina, da obediência, a matéria dele, ele estudava ali. Ele teve por fatos das provas. Tá? Até que ele finalmente conseguiu se formar. Então, ele se formou junto com os colegas dele, viraram psicólogos. E agora, o que a gente vai fazer na vida, né? Como psicólogo? Resolveu criar um grupo entre eles e disseminar aquelas informações até o professor dele. Vamos colocar e começar a falar para todo mundo que realmente com o lema que a Ritalina é uma droga de obediência que tinha todas as silencinhas da maldade do farmacêutico que está tendo uma doença para conseguir ganhar dinheiro com esse medicamento. Certo? Só que acontece que se declararam com um grupo de pessoas que já estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Certo? Que era, e esse grupo de pessoas, curiosamente, estava controlando o Conselho Federal de Psicologia há 18 anos. Então, eles tinham esse tipo de discurso de quebrar esse modelo patologizante, né? E dizer que muitas doenças, inclusive, não existiam. Né? Então, era um movimento para cuidar da profissão. Certo? Inclusive, esse movimento da profissão elaborou uma cartilha, né, em nome do Conselho Federal de Psicologia, é uma cartilha de uma campanha chamada Não à Medicalização da Vida. Eles lançaram essa campanha no final do ano passado. Certo? Quando o técnico e seus amigos olharam essa campanha, eles ficaram fascinados, porque, nossa, isso não é só o meu professor na sala de aula que falava da vida. Agora o Conselho está fazendo uma cartilha para alguma coisa que eu tinha na sala de aula. Isso aqui, né? Aí eles pesquisaram na internet e viram que existiam um monte de entrevistas, de cursos, de textos, de blog, de um monte de coisa, falando a mesma coisa. Inclusive, né, essa indústria da atual presidente, que não é mais, mas era a atual presidente do Conselho de Psicologia, então dando aquele peso, aquela autoridade que ela vai fazer, para disseminar esse tipo de informação. Então, aprender o peso bem maior. E aí, esses alunos começaram a difundir aquelas informações. Então, um reúne com o crítico, outro, passava para o crítico, outro, e passava para o crítico, outro. E, enfim, todo mundo estava passando pela feliz dessa campanha tão feliz, né? Que diz que não existe no instrumental, os políticos devem e por isso não tem que ser útil. Não dá para saber quantas pessoas foram atingidas por essa campanha, mas aproximadamente 1 milhão. Né? Muitos pais, mães, estudantes, pessoas com TDAH, pessoas que têm TDAH, um monte de coisa. E isso criou uma aversão tanto ao TDAH em si, porque eles negam a existência desse transtorno, como principalmente a Ritalina, então eu vejo mais, isso consegue fazer outros medicamentos, mas você pensa em medicamento para TDAH, como não passa na sua cabeça aqui. Então desenvolveu uma aversão muito grande desse tipo de medicamento. Inclusive, só para uma curiosidade, essa imagem ilustra muito bem isso aí, porque na verdade ela é uma expressão mista. Ela é uma expressão de raiva e de nojo, mas ela representa a internet de outra coisa, que é o desprezo. Então, nojo, raiva e desprezo, que são justamente as 3 emoções morais que a gente tem. E por trás desse tipo de discurso existe um pluralismo muito grande. Certo? Um pânico moral que faz as pessoas disseminarem esse tipo de informação. Mas já estou chegando. Mas também que o mundo é muito grande. E o Brasil, inclusive, tem dimensões bastante continentais, então tem muita gente aqui, inclusive muitos
certo? E ainda bem que tem essas pessoas, porque outras respostas foram feitas a essa carta. Né? Tem a principal, que é colocar na internet, que faz sucesso, que é a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que fizeram uma carta de repúdio a essa coisa do CFT, desconstruindo em 7 páginas, eles em 22 não conseguiram sustentar. Certo? E, mais recentemente, ainda tem um artigo que eu achei muito bom, vou colocar agora em junho, uma revista em português, né? E justamente coloca os equívocos e os acertos dessa campanha. Tá? Então, tem uma vez escrita. A questão é como ser justo. Como saber se o conceito de psicologia, não medicalização da vida, está errado e o que a Sociedade Brasileira de Psicologia, o que a Associação Brasileira de Psiquiatria está fazendo está certo. Como é que a gente consegue mensurar isso? É dentro bacana da ciência. Né? Porque a ciência se falta em evidência, se falta em investigação. Não basta eu simplesmente vir aqui e dizer o que eu penso sobre o mundo, o que eu penso sobre as crianças, o que eu penso sobre a depressão, sobre o TDAH. Isso não significa nada em termos de ciência. Você tem que demonstrar evidência, tem que ter um referencial, você tem que ter um suporte teórico para você conseguir dizer e se manifestar sobre aquela questão. E assim a gente consegue ver que naquela data do conceito de psicologia eles não têm uma referência. Certo? E enquanto todas as respostas que foram feitas, foram sempre referenciando os estudos, as investigações, e por causa disso gerou isso aí. Então a gente consegue ver que eles, de um lado existe uma ideologia e de um outro lado existem as evidências científicas e por isso a gente consegue dizer o que está certo e o que está errado. Tá? Bom, mas agora que eu quero passar esse contexto histórico, eu gosto bastante do contexto histórico, né? Mas em relação à sequência dessa apresentação vai ser, primeiro nós vamos ter isso aqui, depois teoria da mente, depois a cognição de desempenho escolar. Tudo isso não tem a ver. A primeira questão, né, sobre dependência química, que talvez seja um dos temas mais polêmicos que acontecem nesse. A questão é: existe uma relação de fato entre o TDAH e a dependência química? O TDAH não tratado, né? Ou isso também é uma outra invenção da indústria farmacêutica só para reforçar pai e mãe para comprar vitamina para eles ganharem mais dinheiro para vender positivo nas peças? Né? Então, essa aqui foi uma meta-análise. Meta-análise é o tipo de pesquisa de artigo mais. Um dos que mais avança a ciência para você pegar o todo e conseguir tirar uma conclusão daquilo que está, muitas vezes, analisado separadamente. Certo? E o que eles identificaram foi o seguinte: que as crianças com TDAH realmente têm uma tendência muito maior a desenvolver uma tendência química quando não são tratadas. Certo? Não tem uma diferença de gênero, nem de grupo étnico, e quando aparece a comorbidade com transtorno desafiador de posição ou transtorno de conduta, essa vulnerabilidade é significativamente maior. E a gente sabe que esses dois transtornos, apesar de serem condições independentes, sempre aparecem muito junto, até porque compartilham algumas questões genéticas. Certo? Muitas vezes, outras palestras aqui que eu já falaram, né? Muitas vezes o TDAH não vai aparecer puro, ele vai aparecer em associação com esses outros transtornos que aumentam a chance de se correr por isso aqui. Aí, essa outra meta-análise, ela fez o contrário, né? A gente vê que você tem um caminho o caminho inverso também acontece. Ou seja, entre as pessoas que são usadores de drogas, será que elas têm TDAH também? Né? E o que eles identificaram foi justamente isso, que 23,1%, praticamente um quarto das pessoas que têm um transtorno de uso de substância psicoativa também têm TDAH. Certo? Então, não só é uma coisa, não só da prevenção pelo TDAH tem uma grande chance de evoluir para esse transtorno, como se você pega a população dependente química, você também vê que ela tem uma forte relação com o TDAH. Então, é uma coisa de fato bastante séria. Assim. Tá? E a questão do tratamento com a Ritalina. Será que a Ritalina aumenta a chance do TDAH? É uma coisa que as pessoas também acabam repetindo bastante isso aí. Isso aqui é um estudo clássico de 2003 que ele demonstrou primeiro que existe uma tendência a desenvolver esse TDAH e que o tratamento com estimulante, né, Ritalina, enfim, ela consegue diminuir pela metade esse tipo de incidência. Então é muito significativo. Às vezes você pode dizer, é uma atividade que presa no critério. Será que tem alguma relação?
Vamos ver o que está publicado em 2013, né, esse ano, certo? Então saiu também na British Journal Psychiatry, que é uma revista que tem bastante impacto, e aqui eles investigaram o seguinte: esse é o gráfico da dependência de nicotina. As pessoas normais são a cinza, a pessoa que não está fazendo tratamento é o azul forte, e as pessoas, aliás, a pessoa normal é o azul fraco, a pessoa sem tratamento é o azul forte, e a pessoa com tratamento é o cinza. E o que a gente percebe é que a ritalina não tem uma capacidade tão grande de melhorar, de prevenir o desenvolvimento do vício em cigarro, da nicotina. Mas quando você pega todas as outras drogas e analisa todas as outras drogas, você vê que tem uma diferença de mais de 50%. Ou seja, a pessoa que não é tratada por TDAH tem, de fato, 50% a menos de chance de desenvolver esse tipo de dependência por outras drogas, e você sabe os impactos que isso vai ter. Tá? Bom, então esse é um dos tópicos. Tem muito mais coisa para falar sobre isso, não tem como, mas esse é um dos tópicos. O segundo agora é sobre teoria da mente. Certo? O que é a teoria da mente? Eu peguei uma citação estritamente crítica aí, que é a capacidade de compreender os demais que os demais possuem estados mentais diferentes dos nossos e fazer inferências relativas ao conteúdo desses estados mentais. Basicamente, teoria da mente é aquilo que o nome diz. É a nossa capacidade de interiorizar a mente das outras pessoas, de ler a mente das outras pessoas. Então, quando eu entendo isso nada metafísico, é extremamente físico, tem muitos mecanismos cerebrais já identificados que faz esse processo, então a gente consegue inferir o que a outra pessoa está pensando com base em algum tipo de olhar, com base numa expressão facial, com base num gesto, com base num coisa. Quanto mais a gente acerta essa inferência, melhor a nossa teoria da mente. Quanto mais a gente erra, pior a nossa teoria da mente. Bom, existe o Simon Baron-Cohen. O Simon Baron-Cohen talvez seja um dos maiores especialistas em teoria da mente, porque ele é um dos maiores especialistas em autismo. E a dificuldade do autismo está justamente na teoria da mente. Certo? Ele tem vários trabalhos ao longo da teoria do autismo como sendo um cérebro extremamente masculino, cérebro science, 2000 alguma coisa. E uma das coisas que ele desenvolveu é esse teste, chamado Reading Mind Eyes Test, ou seja, mentalmente através dos olhos. Como é que é esse teste? A pessoa é apresentada, isso foi trazido pelo professor Hélio Conelli, lá do Paraná. A pessoa apresentada 36 olhares, tipo isso aqui, preto e branco, certo? 5 extremamente simples, e cada um desse olhar tem 4 opções. A pergunta que o professor faz para quem está respondendo é o seguinte: o que essa pessoa estava pensando e sentindo quando fez esse olhar? Ela estava animada, consolando, irritada ou aborrecida? O que vocês acham? Animado. Então, essa pessoa estava animada. Animada, isso. Tá? Agora, fazer um outro salto também, né? Fazer um olhar feminino, certo? Nesse aqui, qual que essa pessoa estava sentindo quando fez esse tipo de olhar? Esses homens conseguem responder isso aqui. Né? Tem uma diferença assim, né? Então, esse aqui é um olhar de desejo, certo? Então, são 36 aí que você vai na escola, você consegue se identificar mais ou menos. Esse tipo de teste de desenho física, que não consegue diferenciar o que é teoria da mente afetiva e cognitiva. Sim, tem uma diferença entre teoria da mente afetiva e cognitiva, seria você identificar os pensamentos ou os sentimentos provavelmente de outra pessoa. Mas, lembrando que o Simon Baron-Cohen não fez só isso, tem outros instrumentos, inclusive o estado de empatia, que você consegue bem mensurar isso aí, então não dá, é uma crítica pertinente, mas é uma crítica porque ele tem outros trabalhos sobre essa questão. Esse tipo de leitura da mente é muito impressionante, que a gente consegue ver isso só por aí dos olhos, em preto e branco. Isso é maravilhoso, eu acho que uma das funções mais interessantes que tem na psicologia, assim, mas ele deriva basicamente da observação desde o Darwin já tinha a expressão das emoções nos homens e nos animais, depois o Thomson, outro psicólogo, deu início, mas principalmente estudando o aluno dele, que é o Paul Ekman, que começou a pesquisar bem, ele identificou 7 expressões universais das emoções. Por que elas são expressões universais das emoções? Porque elas não dependem de cultura, elas não dependem de aprendizado. Você expressa essas 7 expressões da mesma forma aqui na Índia, na China, lá nos Mongóis, em qualquer lugar do mundo você vai expressar. E o interessante é que cada uma dessas expressões tem uma contração facial específica e ela significa uma cor específica. Ela comunica uma cor específica. E
quê? Porque isso aqui já tem várias investigações com TDAH mostrando que, para além da dificuldade na atenção, da dificuldade na impulsividade, na hiperatividade, esses pacientes têm uma dificuldade também de interpretar emoções sociais e alguma dificuldade de fazer essa teoria na mente. Por que aquela pessoa está apresentando aquele tipo de expressão? Certo? Ela está dizendo para mim ou está dizendo para quem? Eles têm essa dificuldade. E essa foi uma pesquisa bem recente, publicada há poucos meses atrás, que analisou isso na expressão da raiva propriamente dita. Como é que ela fez isso aí? Tem um teste, um experimento bastante conhecido em neuropsicologia, que ele colocou no grupo. Então, quando aparece determinado tipo de imagem, a pessoa tem que apertar o botão. Quando aparece outra imagem, ela não tem que apertar o botão. Ela tem que entender que ela não pode responder. Certo? O que eles fizeram foi mudar, geralmente era feito com palavras ou dedos. O que eles fizeram é mudar esse teste para a expressão facial. Então, às vezes aparecia a expressão neutra, às vezes felicidade, às vezes tristeza, às vezes raiva. Certo? E a pessoa tinha que responder ou não a isso aí. O que eles viram é que nas pessoas com TDAH, que é a barra mais escura, quando era para eles não apertarem na raiva, eles apertavam. Certo? E isso é interessante porque nas outras não tem uma diferença muito significativa. Além disso, tem o tempo de reação deles também é maior. Então, o tempo de reação quando é para apertar. Então, quando o experimentador fala assim, quando aparece a raiva, você tem que apertar, então. Aí, quando ele vê a raiva, ele demora mais para entender que a raiva é tipo. E isso parece uma especificidade do transtorno. A gente já sabe bastante que eles têm essa dificuldade a nível global, eles têm a dificuldade mesmo de entender as expressões, mas parece uma coisa específica da raiva. E o interessante a gente pensar isso aqui, se a gente pensar o TDAH enquanto evolução, com uma perspectiva evolucionista socioculturais, a gente vai ver que a percepção, a gente tem que responder a raiva com o medo. A resposta adaptativa à raiva é o medo, porque a raiva sinaliza desaprovação ou intenção de causar algum dano para a gente. Então, a gente tem um instinto natural de sentir medo para sair correndo, ou mudar o seu comportamento. E isso está diretamente relacionado com a sobrevivência. Então, provavelmente, se o TDAH existe até hoje, ou seja, a genética que controla ele está ainda na nossa espécie, se manifesta na nossa espécie, não foi porque ele conferiu vantagem adaptativa na sobrevivência. Muito provavelmente foi porque ele compensou com a vantagem da reprodução. Então, várias pessoas aqui já falaram sobre que o TDAH tem mais filhos, ingressam na vida sexual ativa mais cedo. Então, isso talvez tenha sido, muito provavelmente tenha sido aquilo que me possibilitou que o TDAH continuasse até hoje, porque apesar de ele não ser útil para a sobrevivência, ele é útil para a reprodução. Certo? Bom, mas... Aí a questão é a seguinte, por que eu estou falando isso aqui? Eu gosto de falar essa expressão, eu disse que já não parece essa expressão. Não, tá? É porque foi publicado também, em junho desse ano, um artigo muito interessante mostrando que o metilfenidato consegue, além de todos os desejos que a gente conhece, melhorar significativamente em 6 semanas a periodicamente tanto afetiva quanto cognitiva. Então, o uso desse medicamento ele não só vai mais controlar a impulsividade, a desatenção, a hiperatividade das pessoas, como vai melhorar o relacionamento interpessoal desse indivíduo, que também é complicado. Certo? Claro que essa é uma pesquisa pioneira, então ainda precisa ser replicada, mas é uma coisa importantíssima que tem uma relação também bastante interessante nesse aspecto. E por último, sobre a cognição e o desempenho escolar. Certo? Bom, será que as pessoas com TDAH têm dificuldade escolar? Tem. Todo mundo já falou que já tem dificuldade com cognição escolar. Mas esse aqui fez uma revisão, na verdade, esse gráfico mais didático da revisão, que mostrou o efeito do medicamento em algumas tarefas cognitivas. E aqui eu coloquei especificamente o SNUP. O SNUP até ficou popularizado na internet, e alguns exercícios que colocam isso aí, que é tipo assim, você tem vermelho escrito em amarelo, e a pessoa não tem que dizer vermelho, que é a nossa vontade inicial, tem que dizer amarelo, não tem que ter comunicação do número de acertos que você tem. Certo? Então isso aí mede, treinar os testes da atenção, mede flexibilidade cognitiva, mede um monte de é um teste extremamente simples, rápido, mas que consegue medir algumas coisas interessantes. E o que eles fizeram é comparar o resultado do controle das pessoas que têm TDAH sem tratamento e das pessoas que têm TDAH com tratamento desse tipo de teste. E o que eles verificaram é que a pessoa que tem TDAH com tratamento, ela não só demora menos para responder esse teste, em comparação àquela que não
melhor rendimento em escola. Então, ela pegou todos os estudos, uma grande parte do estudo que acompanhou o TDAH durante 3 anos ou mais, e comparou as pessoas que estavam recebendo tratamento, aquelas que não estavam recebendo tratamento, com notas na escola, com desempenho de uma série de coisas. E verificou que tem, aquelas pessoas que estão recebendo tratamento, têm desempenho melhor, recebem melhores notas, terminam bem. Certo? E por último, assim, para encerrar, tem esse aqui, eu vou deixar aqui, eu vou disponibilizar depois, então quem quiser pode ler esse artigo aqui, que eu acho muito interessante, eu vou pegar em 2011. Tá? Ele tem 2 selos de qualidade, tem o selo da Nature e tem o selo da Nova Volta. Tá? É uma grande pesquisadora nessa área de inteligência química e alguns campos mentais. Então é uma atividade bem interessante de revisão, porque toda a implicação da Ritalina para o desenvolvimento das habilidades cognitivas das pessoas. Então quem puder pegar esse artigo para ler, não é um artigo pequeno, mas ele é muito interessante, muito bem estruturado e bem organizado. Tá? Bom, para não dizer que sou psicólogo, não sabe de Ritalina, tem outras coisas que as pessoas também podem fazer para melhorar o desempenho dos indivíduos com TDAH. Então, tem pesquisa principalmente com um treinamento de memória de trabalho, certo? E melhora os ciclos atencionais, melhora a capacidade de tomar decisão, melhora uma série de coisas que as pessoas com TDAH já demonstraram experimentalmente, certo? Mas aqui não tem tempo para falar, mas só para citar para vocês que tem pesquisa nesse sentido também. Uma crítica que às vezes as pessoas fazem é que não dá para quantificar o comportamento, dá para quantificar bem o comportamento. Bom, então recapitulando, o paciente com TDAH tem maior risco de desenvolver demência química, maior prejuízo nas habilidades sociais e desempenho acadêmico. Fortes evidências, diferente da minha ideologia desse livro, né? Então, fortes evidências mostram que a Ritalina tem a propriedade para minimizar significativamente esse prejuízo, tá? Reduzindo o sofrimento e melhorando a qualidade de vida desse tipo de paciente. Então, droga da obediência, só que não. Né? Eu tenho um canal de divulgação científica da psicologia no YouTube, tá? Se quem puder depois acessar, eu tenho um vídeo especificamente sobre esse tema. Claro que no vídeo eu falei menos do que eu estou falando aqui, mas é interessante também. Chama-se Ritalina aliado ao inimigo. Certo? Alguns de vocês podem ter que perguntar por que eu estou usando tantos memes nessa apresentação? Por que eu estou colocando tantas dessas imagens da internet, né? Primeiro porque me gusta. Eu gosto de mostrar as coisas que eu estou falando dessas imagenzinhas, eu acho que é dinâmico, eu acho que é uma ferramenta muito interessante na comunicação das ideias. Tá? Mas, falando sério, né? Não que eu não sei, mas falando sério, eu coloquei isso aí principalmente por causa dessa conferência que o Daniel Dennett fez. Daniel Dennett é um filósofo bastante conhecido, fez na TED Talks em 2002. Essa palestra foi desde os memes, ou seja, memes precoces. Meme não é um bichinho da internet. Tá? Meme é um contexto que vem lá do digital, que vai em 1976 do diretorista, e diz respeito a ideias que sejam auto-replicáveis. Ele quis criar uma analogia para a evolução cultural com a evolução biológica. Então, memes são ideias que são disseminadas pelas pessoas e que vão ao tempo sendo modificadas, mais ou menos como uma seleção natural, só que num tempo muito mais curto. Por isso que o bichinho da internet é meme, porque a pessoa está compartilhando por isso que o bichinho da internet. Entendeu? Então, mas nessa palestra ele faz o seguinte, ele fala sobre todos esses memes. Existem memes que são bons, que fazem a sociedade evoluir, e existem memes que são perigosos, que levam à extinção, que levam ao prejuízo da sociedade. Né? Então, eu estou ontem falar sobre coisas maravilhosas que acontecem quando nossas ideias são espalhadas graças à nossa tecnologia no mundo inteiro. Eu concordo, isso tem grande parte maravilhoso, mas dentre todas essas ideias, inevitavelmente vazam para o mundo inteiro, graças à nossa tecnologia, há muitas ideias tóxicas. A gente tem que tomar cuidado com essas ideias tóxicas. Certo? E a campanha não medicalização da vida é uma ideia tóxica, é um meme perigoso, é um meme deletério. Certo? Por que é um meme deletério? Porque as crianças sofrem com TDAH dentro da sala de aula, dentro da família, com mais tempo de castigo, deprogam mais, tem mais nota bebida, tem um monte de dificuldade de relacionamento interpessoal, certo? E quando essa criança vai ficar adulta, eles também vão sofrer decorrência do TDAH não tratado, vão se envolver em dependência química, vão se envolver em acidente de documentário, problemas com a lei, são mais presas, uma série de coisas, certo? Então tem prejuízo as pessoas
tem prejuízo para a TDAH e tem prejuízo porque alguém decidiu em algum lugar que não pode ser tratado, porque até nem existe. Né? Então é uma ideia complicada. Né? Então não é porque alguém decidiu vomitar todo esse arco-íris, toda a hierarquia, né? Porque coisa está no alto da hierarquia federal, que a gente precisa necessariamente agradecer e baixar a cabeça, porque não é. Né? Então também só que não. Né? E para finalizar mesmo, porque eu já posso 5 minutos, finalizar mesmo, eu quero colocar uma citação do Richard Dawkins, que é um biólogo e pacifista, que eu acho muito interessante ele, e que ele cita no livro dele o seguinte, né? Uma história que aconteceu com ele. Já contei a história que não teve que explicar no departamento de zoologia de Oxford quando fazia graduação. Por anos, ele tinha acreditado apaixonadamente e ensinado que o complexo de Golgi, um estudo de estudo microscópico no interior das células, não existia. Era uma invenção, uma ilusão. Era costume do departamento ouvir toda tarde de segunda-feira uma palestra de um convidado sobre alguma pesquisa. Uma segunda-feira, o visitante contou algo do celular americano que apresentou evidências totalmente convincentes de que o complexo de Golgi existia. No fim da palestra, aquele professor de Oxford foi até a frente da sala, apertou a mão do americano e disse apaixonadamente: "Cara companheiro, gostaria de agradecer. Eu estava errado durante todos esses 15 anos." Aplaudimos até ficar com as mãos vermelhas. Nenhum fundamentalista jamais diria isso. Na prática, nem todos os cientistas diriam, mas todos os cientistas pelo menos declaram que isso é o ideal, diferentemente, digamos, de políticos, que talvez condenassem esse tipo de atitude, chamando de mudança de lado. Então, se você trocar o complexo de Golgi por TDAH, é a mesma coisa, tá? Que aconteceu praticamente. As pessoas continuam insistindo nesse tipo de ideia. Né? Então, como tem os professores que vão continuar falando na sala de aula, né? Dizendo que os alunos que querem ter, eu acho que tem uma determinada posição que ele não é tanto por ignorância, não dá mais para você ser ignorante nesse assunto. Principalmente quando se trata de professor universitário que está ali naquele meio ali. Chega a ser um pouco até por má fé, certo? Para não abrir mão daquilo que ele estudou durante 40 anos, ele não quer desreconhecer que ele estava errado. Então ele continua me entregando ali, e eu fiquei pensando que nos vê até de bosta, né? Eu falei mais uma aula lá, escrever desse caído, né? Então tem um negócio assim que eu acho. Né? Mas ainda bem que sempre tem os professores que estão interessados, né? Em saber por que causa, motivo, razão, circunstância que as coisas acontecem. Né? E esses professores que vão levar adiante aquilo que a gente chama de uma prática, uma intervenção baseada em evidência, né? Que nasceu praticamente na medicina, nas últimas décadas, mas hoje em dia também já é aplicado em contexto de educação, como foi dito anteriormente aqui, em empresa, em vários contextos. Se você é um profissional da ciência, você tem uma obrigação de pautar a sua intervenção com evidência. Senão você não passa a Então, que a força esteja com vocês, né? Que a força esteja comigo, que a força esteja com todos nós, para tentar realmente mudar e reverter esse quadro, destruir esse paradigma, esse meme perigoso, deletério e prejudicial, certo? Para a gente conseguir realmente modificar todas essas questões. Não é um trabalho fácil. Então, muito obrigado. Aqui tem o meu contato, vocês normalmente vão regostar. Se vocês puderem acessar o meu canal, eu tenho esse Channel News, ele está com quase 149 vídeos. 150 eu prometi que ia falar sobre psicologia, agora nem falar sobre psicologia do Bruno, vamos lançar o 150, mas provavelmente nessa semana sai o 150, certo? Então, se vocês quiserem acessar lá e conferir os vídeos, é interessante. E não mandem e-mail, porque é importante saber o que, né? Bom, então, muito obrigado. Obrigada, professor Thales Coitinho, pela brilhante contribuição. Vamos acessar o canal e clicar gostei, tá, gente?